certeza. E para comentar o problema das insolvências e do financiamento das empresas em Portugal, temos hoje Nelson Sousa, diretor-geral da AIP. Boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Acabámos de ver uma empresa que estava insolvente e que ganhou vida através de 3 designers portugueses que estão a produzir para a norte-americana Microsoft. A empresa da Covilhã estava insolvente. Estes casos são raros. Por que é tão difícil recuperar uma empresa insolvente em Portugal? Olha, em primeiro lugar, deixe-me agradecer, em nome da Associação Industrial Portuguesa, o convite que nos foi dirigido para participar neste programa, emitindo e dando o nosso contributo para a discussão e para a informação sobre os temas. Esta questão da recuperação de empresas é uma questão que naturalmente é muito importante, é sempre importante, mas mais importante ainda no contexto que vivemos, onde os processos de falência e de insolvência se aceleraram brutalmente nos últimos tempos, em consequência do contexto económico muito adverso que atravessamos. É uma matéria complexa, porque nem todas as empresas têm as mesmas razões para terem chegado, portanto, onde chegaram. Há empresas que naturalmente que chegam a esta situação, diria que num processo mais natural, porque as empresas nascem, crescem, amadurecem, mas também morrem. Mas, portanto, existem muitas outras empresas que têm potencial e que, por uma razão ou por outra, estão ou ficaram impedidas de o aproveitar. Portanto, esta solução é uma solução de facto boa, positiva, mas é uma solução que de facto é difícil pegar de uma realidade. São raras as empresas. Eu diria que felizmente tanto já vão sucedendo muitos exemplos positivos de se pegar numa situação de dificuldade e consegui-la, portanto, ultrapassar. E ultrapassa-se como? Portanto, ultrapassa-se naturalmente reforçando capacidades de gestão, reforçando capacidades muitas vezes financeiras, porque as empresas também se debatem com problemas financeiros e de expansão e de necessidade de financiamento. Mas, portanto, outras vezes é a procura de mercados. Por exemplo, tanto há muitas empresas em dificuldades que têm conquistado mercados externos com sucesso e, neste caso, que eu julgo que é um belíssimo exemplo, é que conseguiu dar a volta através da inovação. Deixe-me só salientar aqui uma conclusão também, aliás, que a peça relata, quando diz que combina tradição com a inovação. Isto prova também que não há setores condenados à nascença. Há setores que têm capacidade para lutar, para sobreviver, para inovar, para melhorar, portanto, o design, para encontrar novas aplicações aos produtos existentes, para introduzir neles novos fatores de atratividade e de novas aplicações. Portanto, e a inovação, portanto, não é exclusiva apenas dos setores de ponta. Aqui está um bom exemplo de como, portanto, um material tradicional, numa indústria tradicional como era a dos benefícios na Serra da Estrela, conseguiu dar a volta e acho que é um bom exemplo e devemos divulgá-lo. Falou de empresas com potencial, mas que têm dificuldades para se recuperarem. O programa Revitalizar do Governo foi lançado no ano passado precisamente para recuperar empresas. Tem ajudado em alguma coisa? Está bem estruturado, na opinião da AIP? Olha, o programa Revitalizar, portanto, é um programa oportuno, em primeiro lugar, porque, conforme disse, os processos de falências e de insolvências têm-se acelerado. Portanto, é um programa que tem os instrumentos necessários, porque na recuperação de uma empresa, portanto, há numa primeira fase o problema de encontrar um acordo com os credores, uma disponibilidade junto dos financiadores, nomeadamente junto dos bancos. Portanto, há todo um processo de natureza jurídica de chegar a um acordo com os credores e com os outros interessados na manutenção da empresa. Mas depois também há, para além disso, portanto, a componente de financiamento, a componente de levar com que o mercado
consiga, digamos, tanto justificar convencido ou convencer o mercado, ou seja, as instituições bancárias, a que, portanto, a apostar ou a voltar a apostar naquela empresa. O Revitalizar tem de facto, portanto, estas duas dimensões, ainda que a segunda dimensão da criação e da efetiva disponibilização de fundos tenha estado, digamos, um bocado atrasada. Portanto, é um fator que nos preocupa, sabemos as razões por que isso sucedeu, mas, portanto, diria que está, portanto, há perto de 800 pedidos, portanto, no âmbito do Revitalizar e, portanto, naturalmente, o instrumento ainda não está completo porque falta, efetivamente, disponibilizar a questão dos fundos. Doutor, na sétima avaliação, a Troika acabou com a obrigatoriedade de os bancos cumprirem rácios de transformação tendentes a reduzir a alavancagem da economia. Isto pode facilitar os financiamentos das PME? Olha, eu diria que há um conjunto de condições que se conseguiram reunir que aparentemente deviam facilitar, portanto, o acesso ao crédito por parte das PMEs. Esse é um deles. Portanto, há uma flexibilização desses rácios, dos ditos rácios de transformação. Para o espectador, portanto, é um rácio que diz que os bancos não devem emprestar mais de 120% dos depósitos que têm, portanto é uma questão de prudência, porque os bancos também estavam muito alavancados, digamos, portanto, aqui neste domínio. Portanto, essa é uma boa notícia, ou melhor, é uma boa condição. Há outras, portanto, a intervenção do Banco Central Europeu nos últimos tempos tem garantido liquidez, portanto, não só aos Estados, mas também aos bancos e ao sistema financeiro. Em terceiro lugar, portanto, houve o mecanismo de capitalização por parte do Estado dos bancos e, por último, digamos, portanto, há experiências positivas do famoso regresso aos mercados, não só por parte do Estado, mas pontualmente por alguns bancos que têm conseguido ir buscar dinheiro e liquidez tanto aos mercados, ainda bem que assim é. Portanto, este conjunto de condições devia fazer com que se invertesse, portanto, a tendência, uma tendência que já se vem verificando desde o início da aplicação do programa da Troika, que é de uma descida permanente do crédito às PMEs. Mas aquilo que verificamos é que este conjunto de condições mais favoráveis para que haja mais liquidez e maior disponibilidade de crédito por parte das PMEs ainda não começou a surtir efeito. O Revitalizar ainda não deu qualquer tipo de frutos? O Revitalizar destina-se ao financiamento de um segmento muito especial de empresas, que são as empresas que estiveram e que estão em dificuldades e que precisam de recuperar. O problema do financiamento não afeta só essas empresas, afeta as empresas que muitas vezes até têm encomendas do exterior, até têm possibilidades de vender mais, até porventura têm hipóteses de crescer. E que não o conseguem fazer porque para crescer é preciso financiamento, é preciso mais fundo de maneio, portanto é preciso financiamento. E ele, em muitos casos, não tem surgido, mesmo para as empresas que estão em boas condições e que estão com o mercado a crescer. Continua, portanto, a não haver crédito para as empresas? Continua a não haver crédito para as pequenas e médias empresas. Globalmente, há um sinal positivo. No mês de janeiro, portanto, no último mês de janeiro, o crédito globalmente concedido às empresas, depois de 1 ano e meio de descida, globalmente, portanto, cresceu até um bocado, mas cresceu. Portanto, está a inverter a tendência. Mas o problema é que dentro das empresas, o crédito cresceu, mas foi para as empresas de maior dimensão, as grandes empresas. As PMEs continuam, mesmo em janeiro, continuaram com o crédito mais minguado, portanto, ou seja, tiveram menos crédito do que tanto no mês anterior e do que nos meses anteriores. Portanto, este é um problema que tem de ser resolvido, porque sem este problema resolvido não há crescimento. E também, hoje em dia, já poucas pessoas negarão que sem crescimento também não vai haver qualquer tipo de ajustamento duradouro e sustentável. E o que é que da parte do Governo deveria ser mais feito, então, para esse problema ser resolvido? Olha, portanto, deixe-me só dizer aqui uma coisa que responde parcialmente à questão que me está a colocar. Tem valido, nesta situação de forte quebra do financiamento das empresas, tem valido as chamadas linhas de crédito e, sobretudo, um sistema que é o Sistema Nacional de Garantia Mútua, que tem tido um papel insubstituível, portanto, na mitigação destas dificuldades por parte das PMEs. Portanto, o manter
esse tipo de instrumentos, aliás, como o Governo tem feito e que a AIP tem apoiado. E até muitas vezes até flexibilizá-lo, parece-me, digamos, tanto uma boa medida que deve ser continuada e que deve ser, porventura, tanto reforçada. Portanto, esta é tanto um caminho. A outra solução é que isto precisa ter uma solução de base. Portanto, nós temos de fazer com que, progressivamente, uma maior regularização do sistema financeiro se traduza em vantagens para quem? Digamos, em vantagens para a economia, em vantagens tanto para as empresas e, dentro destas, normalmente quem sofre as maiores consequências costumam ser, portanto, as pequenas e médias empresas. As empresas de construção reclamam às autarquias cerca de 1.000 milhões de euros em dívida. O Governo apresentou recentemente um programa para reanimar o setor. As medidas são as corretas? Vão no caminho indicado? Portanto, também acaba por dar mais uma sugestão, de facto, de melhoria das necessidades de financiamento das empresas. Tem sido dito, e a AIP concorda, e eu pessoalmente também, que, porventura, uma das melhores formas de mitigar as dificuldades de financiamento das empresas é o Estado pagar a tempo e horas aquilo que deve. Portanto, naturalmente, tratam-se de somas consideráveis, tratam-se de valores que tanto a administração local como a administração central, portanto, neste momento têm atraso para com empresas, em maior parte delas empresas de pequena e média dimensão, e essa, portanto, era uma boa medida. Portanto, e aqui também, mas é preciso que elas se traduzam, portanto, na prática, em soluções fazíveis. Precisamente, propôs um fundo de urgência porque as autarquias devem, então, este valor às empresas. Já houve algum feedback do Governo? Ele vai seguir esta sugestão? Nós temos em que é que isso ajudaria? Por exemplo, relativamente às dívidas das autarquias às empresas, a Associação Industrial Portuguesa já precisamente faz, agora, neste mês de março, um ano, que propôs a criação de um fundo específico que, digamos, tanto comprasse, na prática, as dívidas às autarquias. Para quê? Para as liquidar depois, tanto às empresas, ficando esse fundo credor das autarquias, tanto para esse efeito. Tivemos uma boa aceitação de princípio por parte do Governo e das autoridades públicas, mas foram sendo estudadas soluções umas atrás de outras, anunciadas, e aquilo que tememos é que, de facto, elas não tenham tido uma expressão prática. Portanto, mais do que criar novos mecanismos e novos instrumentos, é porventura fazer funcionar e olear, portanto, os instrumentos que existem. Muito obrigada pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Agradecimento a nós. Os bancos do Chipre, que estavam fechados há 2 semanas, abriram portas